meus amigos, mais uma vez juntos aí na quarta-feira. Que Deus abençoe esse momento de compartilhar com cada um de vocês aí mais um pouquinho da palavra de Deus e dos caminhos que nós estamos buscando e encontrando. Hoje nós estamos de volta aí com o tema esse do livro Eu Sou, que fala sobre a singularidade de Deus. Esse estudo que nós vamos compartilhar com vocês agora é também um estudo que nós tivemos com as servas na abertura das atividades das servas da comunidade nesse ano. Então é o primeiro estudo que nós tivemos lá com elas e a gente traz para compartilhar com toda a comunidade agora esse assunto. Então, sobre a singularidade de Deus, baseado no texto de Isaías, capítulo 48, versículo 17. Antes da gente iniciar, a gente vai ter um momentinho de oração. Querido Deus e Pai amado, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez na Tua presença, por podermos desfrutar do Teu cuidado e do Teu amor, por podermos ter a certeza de que Tu és o nosso Deus, que cuida de cada um de nós e de todas as nossas necessidades, sejam elas físicas ou materiais. Pedimos que abençoes esse momento de reflexão sobre a Sua singularidade e que possamos, com a Tua graça e com o Teu amor, compreendermos melhor essa passagem e esse texto também sobre esse assunto. Em nome de Cristo, nosso Senhor, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, pessoas, então o tema é a singularidade de Deus, como eu falei para vocês, baseado então no texto Eu sou o Senhor, o seu Deus. Esse é o texto de destaque do livro de Isaías, capítulo 48, versículo 17. Então seguimos aí com as nossas imagens para facilitar um pouco a nossa compreensão. Podíamos iniciar então refletindo sobre algumas questões, algumas perguntas, tipo assim: como cristão, eu deixo Deus me ensinar aquilo que é útil? Estou aberto aos ensinamentos de Deus? Uma coisa para a gente ir pensando. Ou, de repente, uma outra pergunta: como é que estou me relacionando com Deus? Como é que eu estou me conectando a esse Deus que quer convívio comigo, que propõe convívio comigo? Talvez poderíamos também usar outra pergunta, tipo, como estou usando o tempo que Deus me dá? E dentro desse tempo, as oportunidades que eu tenho. Essas perguntas poderiam nos ocupar aí um bom tempo, para a gente encontrar algumas respostas aí, e é mais ou menos nessa direção que a gente vai caminhar buscando esse tipo de respostas. E aí, como será que está a nossa relação com aquilo que Deus nos ensina? Qual seria a forma mais doce de Deus ensinar para nós aquilo que Ele precisa? Ou qual a forma mais severa? E qual delas está se apresentando mais na nossa vida? Quando você pensa sobre sua vida, você acha que Deus está te ensinando com mais doçura ou com mais severidade? Está sendo mais tranquilo o teu aprendizado ou está sendo doloroso o teu aprendizado com Deus? Como é que Deus está conseguindo te ensinar? E aí a gente pode pensar assim, tipo, quando nós educamos os nossos filhos, o que a gente usa mais na educação deles? A doçura ou a severidade? Normalmente, quando é que a gente precisa usar a severidade? Quando é que a gente pode educar com doçura? Se a gente tem essas respostas, talvez a gente já tenha um bom caminho andado para pensar que talvez existam situações em que Deus precise usar de severidade conosco, que nós normalmente não gostamos, mas talvez Ele precise usar a severidade em função das nossas teimosias. Não é assim que funciona com nossos filhos? Quando são muito teimosos, a gente tem que ser um pouco mais severo. Às vezes Deus também precisa usar esse expediente conosco. Daí precisamos saber que se existe severidade, talvez seja por causa da nossa própria reação, o jeito de lidar diante daquilo que Deus coloca conosco. Como você avalia as suas reações aos ensinamentos de Deus, a forma como Deus está te ensinando? Que desenho, que carinha você colocaria lá nas mensagens que Deus está te mandando? Hoje em dia a gente tem muito isso de reagir logo, pelo WhatsApp, alguma
mensagem que recebe, a gente lá vai e bota um desenho lá, uma carinha lá, uma figurinha lá. Essas são as nossas reações. Quais seriam as figurinhas que você colocaria na tua relação com Deus? Quanto à confiança, quanto à paciência e quanto à esperança. Como será que a gente está reagindo em relação àquilo que Deus está colocando diante de nós? Deus mostra o seu amor para com todo ser humano. Essa é a forma que Deus escolhe para se relacionar, sempre na base do amor. Vamos ver, por exemplo, assim, quando a gente começa com a primeira história do primeiro ser humano dentro do mundo. Quando é que foi que Deus colocou o ser humano nesse mundo, nesse cenário deste mundo concreto e visível? A gente vai ver que isso acontece lá quando o mundo está pronto, quando o mundo está completo, quando Deus viu que tudo era muito bom e perfeito. Aí que Deus colocou o ser humano no cenário. Ou seja, Deus queria oferecer para o ser humano uma demonstração do seu amor, do seu cuidado, da sua preocupação, um lugar realmente bonito. Além desse lugar bonito, desse lugar fantástico que é o nosso mundo criado por Deus, no qual nós fomos colocados, nós também temos uma orientação de Deus para esse ser humano, que é uma orientação segura. É assim que Deus quer se comunicar com a gente também, nos oferecendo segurança. Tanto que Deus, quando chegou lá com Adão no jardim, fez aquele primeiro tour, né, com Adão ali no jardim, ele logo levou e disse: olha, ali está a árvore que você não deve mexer. Aquela árvore vai ter problema se você mexer. É o conhecimento do bem e do mal, você não deve lidar com isso, porque você só tem conhecimento do bem. Então Deus vai lá e diz para Adão: não coma dessa fruta. Dá uma orientação precisa e segura. Assim que Deus se relaciona com a gente. As orientações dele sempre são precisas e seguras. Também a gente vai ver que, apesar do ser humano não ter levado em conta essa orientação divina e ter se passado, digamos assim, desrespeitado e transgredido, ele não foi abandonado. Deus não desistiu do ser humano por causa disso. Tanto que Deus vai ao encontro de Adão, perguntando: Adão, Adão, onde estás? Deus vai buscar o Adão de volta. Deus não desiste, jamais, do ser humano. E ainda promete um Salvador. Depois que encontra esse ser humano, né, afetado pelo pecado, manchado pelo pecado, Deus olha para ele, talvez sinta tristeza por o que aconteceu e logo lhe promete um Salvador. Não, mas vamos lá, vamos consertar isso. Eu vou dar um jeito nisso, eu vou mandar um Salvador para ti, essa coisa vai ser arrumada. Você fez errado, mas vamos dar um jeito nisso. Então, é um Salvador. Quando em Gênesis 3,15, ele diz: esse Salvador esmagará a cabeça, está falando para a serpente, né? Porque o diabo estava ali e era Jesus Cristo, esse Salvador, que viria para pisar na cabeça da serpente, para derrotar definitivamente o diabo, né? Então nós temos alguns elementos importantes aí nesse ensinamento de Deus, né? As formas como Deus ensina, que é a respeito de paciência, confiança e esperança. É assim que Deus age conosco. E é isso que Deus quer despertar também em cada um de nós através da forma como Ele nos ensina. A vivermos nessas três dimensões de paciência, de confiança e de esperança. Deus quer nos ensinar este caminho, porque Ele age assim conosco. Todas as ações de Deus demonstram essa ação centrada nesses três eixos aí. É importante a gente poder estar atento ao que Deus está ensinando para que a gente chegue ao desenvolvimento, né, de níveis satisfatórios de confiança, paciência e esperança. A gente sabe que tem uma história, né, de um Deus que é um Deus severo. No Antigo Testamento a gente tem essa presença desse Deus severo, né? Quando o povo não ouvia o que Deus falava, Deus agia com severidade. Quando havia muita teimosia, a mão de Deus pesava sobre o povo, né? Lá em Romanos 11:22 diz que também Deus é severo para com aqueles que caíram, aqueles que desistiram, aqueles que abandonaram o caminho do Senhor, que trocaram Deus vai agir com severidade. Em Números diz que quando o povo se levantou contra Moisés e contra as ordens de Deus, eles encontraram a severidade de Deus. Então esse Deus que eu estou falando
para vocês um Deus manso, bondoso, amoroso, ele também tem o seu lado de severidade, né? Ele age conosco também nessa dimensão da severidade. É interessante, né, a gente poder ver que existe, Martinho Lutero dizia, né, ele falava a respeito de Deus assim: existe um Deus que é um Deus escondido, aquele Deus do Antigo Testamento. Ele parece que ele meio que se esconde da gente. É um Deus muito severo, muito bravo. E existe um Deus revelado em Jesus Cristo, que é o Deus que se revela no Evangelho, que se revela no amor, na paciência, no acolhimento, aquele Pai amoroso que encontra o filho arrependido, que abraça, que não leva em conta todos os pecados, mas quer perdoar, quer ajudar, quer, né, se fazer amoroso e presente. Sim, mas tem um Deus escondido lá também. Esse Deus severo, esse Deus muitas vezes irado do Antigo Testamento. Martinho Lutero fazia essa distinção. Eu conheço os dois, eu prefiro o Deus revelado em Jesus Cristo, que é o Deus que me ama, que é o Deus que me cuida, que me acolhe, que me perdoa, que não me castiga. Desde que eu esteja arrependido, eu sempre terei essa presença de Deus. Então a gente encontra textos, por exemplo, como esse do Salmo 13, né, que é um texto bem bonito para a gente poder pensar sobre isso, né? O texto diz lá: até quando terei de suportar esse sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer: nós o derrotamos. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Então aqui a gente vê, né, o desabafo, né, do salmista. Até quando vou ter que ficar aguentando isso? Isso está ligado, parece assim, eu tô abandonado, eu estou sentindo o peso, né, da solidão aqui, do abandono, e isso não está dando certo, não está sendo bom. Eu quero que tu olhe para mim com amor e bondade, eu quero que tu me resgate, me tire da linha dos meus inimigos, que olha para mim com bondade e me acolhe. É esse pedido, né, assim, quase desesperado do salmista, muitas vezes é o nosso pedido. Quando nós andarmos nos caminhos que não são os caminhos do Senhor, talvez a gente vá sentir isso. E a gente vai sentir que precisa voltar para os caminhos do Senhor, onde a gente tem mais paz. O que a gente precisa aprender com Deus é isso, é dar atenção ao Pai, a ouvir os conselhos do Pai e acatar as advertências do Pai. Foi isso que aquele filho da história que Jesus contou, da parábola do filho pródigo, não quis. Ele não quis mais isso. Ele quis pegar o que era dele e sair da frente do Pai e ir para longe, cuidar da própria vida sozinho. Não quero mais você se intrometendo na minha vida e dizendo para mim o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Eu quero encontrar meu caminho. E ele foi. A gente sabe da história e sabe que o que ele encontrou no caminho não foi só liberdade. Ele encontrou complicações ligadas a essa liberdade que ele procurava. Então a gente precisa aprender com Deus a voltar para Deus, a voltar para a casa do Pai, né? A estar com Ele, a preferir ficar com Deus e viver com Deus na nossa caminhada. E esse Deus quer ser esse companheiro, eu quero ser o seu Deus, é o que ele diz lá, né? Quando a gente olha para a história do povo de Israel lá no deserto, quando eles estão caminhando com Moisés lá no deserto, a gente vê que também lá tem um aprendizado importante, que muitas vezes a gente não presta muita atenção, mas que a gente pode aprender com ele também. Tá? Aquela caminhada de 40 anos, né, do deserto foi uma caminhada necessária para entender que Deus estava com eles. Essa fala, eu sou o seu Deus, precisava ser entendida por aquele povo. E Deus fez de tudo para mostrar para aquele povo que Ele estava ali com eles. Que tinha o deserto, que tinha as dificuldades, que tinha as privações, que tinha as aflições, que tinha tudo que fazia parte do deserto, né? As dificuldades naturais daquela vida, mas Deus estava ali do lado em todos os momentos, providenciando tudo o que eles precisavam. 40 anos no deserto. Esse número 40 está relacionado aí à nossa humanidade, à maturidade da nossa vida, né? É o número da humanidade. Deus estava ensinando para o povo em suas humanidades, o que eles precisavam aprender a respeito deles mesmos, né? Andar nos caminhos do Senhor, reconhecer a presença viva de Deus
e adotar as diretrizes de Deus em suas ações, em sua vida, em suas práticas. Deus queria dirigir a vida daquele povo para conduzi-los a Canaã celestial, para conduzi-los a Jerusalém celestial, que é o que Deus está querendo fazer comigo e contigo hoje. Né? Ele vem para dentro da nossa humanidade na pessoa de Cristo para nos ensinar os caminhos que essa humanidade precisa fazer para chegarmos ao encontro com Cristo no céu, onde Ele tem um lugar preparado para cada um de nós. Então a gente vai ver que tem um Deus que é providencial, um Deus que é sustentador. E essa verdade a gente encontra lá no Salmo 81, né, quando diz assim: Eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam, como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Olha, essa fala de Deus é muito forte, né? Eu quero dar para vocês, eu quero alimentar vocês, eu quero cuidar. Mas se vocês não querem, eu vou deixar vocês abandonados à sua própria sorte. Deus não quer nos deixar sozinhos e abandonados, mas diante da nossa teimosia talvez não tenha o que ser feito. Né? Então Deus precisa agir muitas vezes assim. Então vamos nós estarmos atentos à nossa caminhada para a gente não se afastar do caminho do Senhor e perder a sua graça e o seu amor também. Olha no Salmo 85 sobre a disponibilidade de Deus. Né? Deus quer estar presente para isso. Ó. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. Que bonito esse texto, que importante esse texto, né, sobre a disponibilidade de Deus. Se, né, nós não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Então, o arrependimento nos traz de volta para o caminho do Senhor e ali a gente permanece. Ezequiel também, a respeito dessa disponibilidade bondosa de Deus, o que Deus quer ser na nossa vida, Ezequiel 33 registra lá: diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria de que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal, porque é que vocês estão querendo morrer? É o chamado de Deus. Eu não tenho prazer na morte de vocês, eu quero estar com vocês, eu quero ser o Deus da vida de vocês, quero acompanhar vocês na vida de vocês. A verdade é que Deus nunca desistiu, né, do ser humano. Isaías 48 nos traz essa palavra que diz lá: O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: Eu, o Senhor, seu Deus, eu, o Senhor, seu Deus, eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Ah, se vocês tivessem obedecido os meus mandamentos! A sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eu nunca os esqueceria, eles estariam sempre na minha presença. Então vejam que bonito de novo, né, esse texto sobre essa disponibilidade de Deus de trazer para nós tudo o que nós queremos, nossa prosperidade, nosso desenvolvimento, né? Nossa felicidade plena, é o que Deus quer. Eu sou o Deus de vocês para ser isso na vida de vocês, é isso que eu desejo. Deus está deixando muito claro na sua palavra essa sua intenção. E aí Jesus fala disso também lá, né, no texto, quando ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus demanda. Vocês estão fazendo muita coisa errada, né? Vocês estão se desviando dos caminhos, estão rejeitando a palavra. Quantas vezes eu quis abraçar vocês, todo o meu povo, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E aí Jesus chora sobre essa Jerusalém que rejeita ele como Deus verdadeiro, como Pai protetor. Assim também Deus está atento para a nossa caminhada. O que Deus quer ser na sua vida? O seu Deus protetor. É isso que Ele quer ser, o seu Deus companheiro, para te conduzir e te fortalecer. Porém, né, na nossa teimosia, na nossa rebeldia,
Muitas vezes nós incitamos a ira de Deus. Esse Deus tão bom, a gente acaba provocando ele, né? E aí nós conhecemos a severidade de Deus. Cutucamos, 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 até que Deus se vira e diz, então tá, vou mostrar para ti como é que é. E aí a gente aprende, às vezes, muitas vezes, na dor e no sofrimento, né? Na severidade de Deus. Não existe, às vezes, outra forma, né? Nós temos que lidar com a ira de Deus. E esse é um elemento muito difícil para nós depois. O propósito de Deus, podemos dizer, que é sempre nos ter perto dele. Ele fala sobre isso. Eu sou o bom pastor. Ele quer nos cuidar. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu lhes dou vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse é o propósito de Deus. Essa é a verdade pela qual Deus quer ser conhecido. Sem mim, nada podeis fazer. Deus assim nos acolhe desde o batismo, continua nos sustentando e acolhendo na Santa Ceia, nos orienta pela sua palavra e disse que foi preparar um lugar para cada um de nós no céu. Tudo isso faz parte desse conjunto de cuidado e disponibilidade amorosa de Deus na nossa vida e na nossa caminhada. E por aqui a gente vai ficando então buscando essa compreensão da existência de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, fica aqui meu abraço para vocês, que Deus abençoe a caminhada de cada um e que possamos desfrutar da agradável companhia de Deus em todos os momentos da nossa caminhada. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.